Já vai entrar, peraí, já está entrando aqui ao vivo? Ainda não. Já Vai está ao colocar vivo no lá. WhatsApp, né? Já está ao vivo lá, professora. Já está entrando aqui ao vivo. Ok. Só a sua câmera, professora. Oi? Já está ao vivo lá, professora. Ligue só a sua câmera, isso. Pode iniciar. Entrar no YouTube. Professora Dolores, a senhora já está ao vivo. Pode iniciar, já estou vendo aqui a sua imagem. Posso iniciar? Eu estou querendo entrar no YouTube também, entendeu? Não consegui, viu? Eu vou colocar o link aqui. Pronto. Posso iniciar? Pode. Eu estou querendo entrar no YouTube também, entendeu? Posso começar, Hugo? Pode, professora. Já pode iniciar, a senhora está ao vivo. Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esse segundo dia do segundo seminário Procad Amazônia, Políticas Públicas e Processos Decisórios, quem decide, quem ganha e que diferença faz. Neste segundo dia de evento, nós teremos a conferência do professor João Calbi de Almeida Júnior, a respeito do seu livro Integração e Interagências, o enfrentamento ao tráfico internacional de drogas na Amazônia Setentrional Brasileira. O professor João Calbi de Almeida Júnior nos causa grande satisfação com a presença aqui, quero agradecer, ter aceitado o nosso convite de apresentar esse seu trabalho. Ele é docente colaborador do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Sociedade da Amazônia, do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, é assessor do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos e já prestou inestimáveis serviços para a Universidade Federal do Pará, na Pró-Reitoria de Administração e na Pró-Reitoria de Pessoal. Além disso, uma outra grande satisfação que nos dá a sua presença aqui é o fato do professor João Calbi ter sido aluno do programa de pós-graduação, né, da nossa primeira turma, que iniciou em 2008, e agora ele retorna com esse livro, que é produto do seu doutorado em Relações Internacionais, a partir de uma cooperação com a UNB. Então, é uma dupla satisfação tê-lo aqui para apresentar esse produto dessa cooperação no âmbito de um evento que também é uma cooperação interinstitucional com a Universidade de Minas Gerais e com a Universidade do Amapá. Né? Então, eu passo agora a palavra para o professor João Calbi, que apresentará o seu trabalho. Quem quiser fazer perguntas pode escrever no chat. Eu quero informar também para todos que estão aqui nos assistindo que nós iremos sortear 2 livros, né? Livro excelente, eu garanto, e esses livros serão entregues posteriormente para as pessoas que forem sorteadas. Para isso, quem tiver interesse em ser sorteada para ganhar esse livro, tem que dizer um oi aí na página do YouTube para que seja registrada a sua presença. Então, a partir desse momento, eu passo a palavra para o João Calbi. Muito obrigada por sua presença aqui. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer o convite imensamente para poder participar desse segundo seminário do Procad Amazônia,
Ontem nós tivemos a palestra do professor Leonardo Ditz, né, falando para nós da questão da democracia que nós temos atualmente, uma democracia frágil, perdular, e nesse contexto falar sobre elaboração e políticas públicas tem uma apreensão muito grande, né? Como executar políticas públicas dentro desse contexto, dessa democracia que atualmente nós vivenciamos. A professora Dolores também é docente da universidade, ela sabe a dificuldade, por exemplo, de implementar uma grande política pública, que é a política pública de educação, os entraves todos, os obstáculos. E a gente está aqui justamente para discutir, né, essa questão de políticas públicas. Vou apresentar para vocês duas delas, que são as políticas públicas de defesa e de segurança, e a interação que elas têm a partir de determinado momento na história da nossa política nacional também, da nossa democracia, em momentos decisivos, inclusive, da nossa democracia. A professora Dolores falou do livro, é fruto dessa cooperação, do DINTER, né? Ela foi uma das coordenadoras, o professor Alberto Teixeira também, com muito brilhantismo, conduziu, né, a coordenação desse nosso curso. A parceria com a UNB foi fundamental, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas colaborou muito também nesse processo, né? E, finalmente, vários internacionalistas foram formados para atuar nessa região, que ainda é carente de recursos humanos qualificados. Fixar recursos humanos qualificados na Amazônia é um grande desafio, né? Manter essas pessoas nas instituições de ensino e pesquisa aqui da Amazônia também, a professora Dolores sabe desse imenso desafio que é, né, atrair, manter, né, e também qualificar pessoal. Mas aí o doutorado DINTER, né, dessa parceria conseguiu, teve êxito, e temos hoje vários colegas produzindo conhecimento na área de relações internacionais, formando novos profissionais nessa área que é fantástica, e a gente vai falar um pouquinho também dessa área. Então, graças a esses esforços e essa capacidade institucional da UFPA, da UNB, do IFCH, nós tivemos êxito nesse processo. Tá? A história do livro é interessante. Depois que eu defendi a tese, ele ficou abrigado por um tempo no site da UNB. Algumas editoras nacionais elas tiveram acesso à tese e propuseram-se, inclusive, a publicar. Mas eu já havia apresentado uma proposta no NAIA, né, de repente, tentar publicar pelo NAIA, né, uma instituição, um núcleo de pesquisa e pós-graduação da universidade, né, que produz muito sobre a Amazônia. Então, eu tinha essa intenção e eu tive êxito, né? O Conselho Editorial aprovou a publicação da tese enquanto livro, e isso foi um motivo de grande satisfação para mim. Né? Existe uma produção muito grande sobre a Amazônia, né, pelas universidades nacionais e internacionais, e esse fato é muito interessante. Né? Eu queria falar nesse sentido do que é a Amazônia, né? Como é que ela é pensada, ela é refletida nesse processo. Então, o livro ele aborda o problema das drogas do ponto de vista da oferta, da produção e da distribuição nesse território amazônico. Né? Hoje, a Amazônia, né, a maior floresta tropical úmida do planeta, a maior reserva de biodiversidade, um banco genético fantástico. Então, uma área de muito interesse estratégico, seja para a área de segurança, seja para a área de defesa. Né? Então, por aqui a gente já tem uma dimensão, né? Quando essas duas áreas começam a se conectar e quando a gente começa a falar em grandes ameaças, né? Não só para essa região, mas a gente tem que pensar o global a partir do local, a Amazônia, né? A partir do global, e o global também a partir do local. Então, essa é a realidade que nós temos hoje, num século que se iniciou, e se já dizia, não é, professora Dolores, que seria um século das grandes ameaças
porque começa com o atentado às Torres Gêmeas em 2001. Em 2008, tivemos a grande crise financeira mundial, que afetou as economias do mundo todo, né? Agora, a pandemia também, como uma grande ameaça. Vejam, as dimensões das relações internacionais. Segurança e defesa, né, afetada, a saúde coletiva, a saúde global da humanidade também afetada, né, por conta dessas ameaças, a economia, né? Então, são dimensões essas das relações internacionais. Relações internacionais, a gente fala muito da ideia de governança global, de regimes internacionais. Então, tudo isso está conectado. Então, essas novas realidades precisam pensadas, precisam ser refletidas, tá? Então, dentre essas grandes ameaças, temos também, né, tráfico de pessoas, tráfico forçado, imigração forçada, e temos também a grande ameaça, que é o tráfico internacional de drogas, né, que afeta a economia dos povos, afeta a saúde dos povos, desestrutura as sociedades, desestrutura algumas nações. Então, esse é um problema muito grave que tem que ser pensado, refletido e enfrentado, né? Então, os órgãos de defesa e segurança do Brasil, eles refletem, de fato, sobre essa realidade e buscam mudá-la. É preciso pensar que existe um mercado de drogas, né? Um mercado que funciona sobre a lei da economia também, essa outra dimensão. A gente precisa refletir, né? A gente vive conectados em redes, e o tráfico internacional de drogas, ele atua nessa grande rede, né? Então, de fato, uma grande ameaça, né? Temos as tecnologias de informações, as infovias, né, que ajudam a moldar esse grande espaço. E o crime também, ele se apropria desse espaço, ele se apropria dessas tecnologias informacionais e gerenciais, e passando a atuar, como eu falei, em forma de rede, né? Depois de mapear e planejar sua atuação em espaços geográficos, né, dentre os quais a Amazônia, né, que é um espaço prioritário para essas grandes organizações criminosas. Se aquela rota do Pacífico, de alguma forma, ela foi fechada, os cartéis procuraram abrir essa grande rota do Atlântico, né, e a Amazônia está dentro desse processo, né? Então, como eu falei, existe um regime internacional de drogas, existe uma grande governança, é claro, voltada para o estabelecimento de alguns consensos, e o regime internacional com aquela ideia de regras e princípios que, de alguma forma, moldam a atuação dos atores em determinadas arenas, influem no processo decisório, né? E dentro desse grande regime de droga, nós temos um grande hegemon, né, os Estados Unidos, né, que se apropriou, de alguma forma, dessas regras. Alguns autores falam, olha, as convenções internacionais, os tratados sobre drogas, de alguma forma, refletem muito essa legislação americana, né, porque, de fato, o unilateralismo norte-americano ele prevaleceu e prevalece, né, quando a gente fala de regime internacional de drogas. Tá? Não interessava o interesse particular de cada país, não, a cultura ou a forma como esses outros países concebem o problema das drogas, né? Então, prevaleceu o modelo americano e aquele modelo de guerra às drogas, né, que o presidente Nixon inaugura na década de 70, né, e o mundo todo, de alguma forma, começa a assimilar esse modelo, né, onde que não faz distinção entre os grandes traficantes, usuários e pessoas que, de repente, circundam, né, nesse meio das drogas como uma forma até de sobrevivência social e econômica. Então, não há distinção, né, desse modelo em relação às pessoas. Tá? Então, somente no início, né, do século XXI, que começa a ser questionado as bases desse modelo, né, unilateral, norte-americano, pautado na guerra das drogas. Né? Em 2003, por exemplo, o Parlamento Europeu, tá, sem sucesso, ele pediu a revogação da Convenção contra o Tráfico Ilícito de Drogas, né? Que é justamente por isso, não fazia distinção entre quem era grande traficante, quem tinha uma empresa, né, quem tinha um grande cartel, e as pessoas que, de repente, eram usuários
ou dependente de drogas, né? Vejo que a saúde das populações é afetada também, e nem sempre essa saúde, seja do usuário, seja do dependente, é considerada, né, nesses regimes que eu falei para vocês. Tá? A Organização dos Estados Americanos, né, uma organização internacional, mas de natureza regional, também ela passa a propor uma abordagem multidisciplinar do problema, isso já no início do século XXI, né? E que considerava buscar o contexto particular de cada nação envolvida, né, com o problema das drogas. Começam a surgir aquelas ideias também de redução de danos, né, pensando justamente nessas pessoas, né, que são usuários, são dependentes de drogas, né, porque o regime internacional, num primeiro momento, as grandes convenções não faziam essa distinção, ia todo mundo para a mesma cela, no caso, né, por conta desse grande regime que havia e dessa guerra às drogas. Tá? Em 2011, a Comissão Global de Políticas sobre Drogas, instituída pela ONU, né, finalmente ela declarou que a guerra contra as drogas fracassou, né, deixando em seu rastro consequências devastadoras para as pessoas e para a sociedade, isso aí no mundo todo. Né? Em 2016, também, a Assembleia Geral da ONU realizou uma sessão especial para discutir esses aspectos, passando a consolidar o entendimento de que o problema mundial das drogas representava uma responsabilidade comum e compartilhada dos países que se deparavam com o mesmo, né? E que o problema das drogas apresentava muitas dimensões, desde a saúde das pessoas, desde os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável. Então, começa a mudar, de fato, essa concepção, né, de modelos, né, uma transição de modelos, do modelo unilateral para, de repente, um modelo mais multilateral, onde haja uma cooperação entre os países, né, onde os países possam, de fato, definir, a partir da sua cultura, a partir da sua experiência com o problema, qual seria a melhor política, qual seria o modelo ideal de enfrentamento do problema. O Brasil, por exemplo, quando a gente considera a realidade brasileira nesse grande cenário mundial, né, a gente vê que o Brasil é um grande consumidor mundial de drogas, né? O segundo maior, inclusive, consumidor de cocaína, o mercado brasileiro. Maconha também tem uma dimensão muito grande nesse mercado. O Brasil é rota de passagem, de distribuição das drogas para a Europa, África, para outros continentes. Funciona, às vezes, como esconderijo de traficantes. Fabricação também de elementos, de componentes, né, para que essas drogas sejam fabricadas, né? Então, o Brasil está nesse contexto dessa forma, ele faz fronteira com 10 países sul-americanos. Na questão fronteiriça, por exemplo, a Amazônia, como eu falei para vocês, tem um papel estratégico, né, para as redes criminosas do tráfico, como eu procuro demonstrar no livro. Tá? E assim, como já não bastasse os problemas que a gente tem na Amazônia, garimpo ilegal e predatório, problemas ambientais, a prostituição infantil escancarada no Marajó. Então, somados mais a esses problemas, temos também o grave problema do tráfico internacional de drogas, né, que se materializa nesse espaço fronteiriço, que é um espaço, como a gente viu, transnacional, né, e é a fronteira que ela aproxima aquilo que eu falei para vocês, as noções de defesa e de segurança. Né? A princípio, aquela ideia, não, defesa a gente tem que pensar em ameaças externas, segurança, ameaças internas, mas esses conceitos eles já são ultrapassados diante dessa nova realidade que a gente tem, né, desse mundo globalizado, dessas novas ameaças. Então, as políticas de defesa e os planos de fronteiras adotados no Brasil, e esses planos eles são explorados no livro desde 2005 até 2017, eles são investigados, né? E a forma como esses instrumentos, esses planos e programas são executados, eles perceberam, ao longo do tempo, esse tipo de ameaça. Tá?
Inclusive, no livro é levantado também a discussão até doutrinária. Por exemplo, se as Forças Armadas teriam competência legal para atuar no enfrentamento dos ilícitos nas regiões de fronteira. Por quê? Diante daquela ideia, não, as Forças Armadas têm que funcionar como instituições voltadas para a defesa e não para a segurança. Mas veja que quando a gente trata de fronteira, essa segmentação entre defesa e segurança, ela já não é satisfatória. Os conceitos, como eu falei, já não são satisfatórios. Existe uma zona de penumbra, né, de difícil de identificar se a partir dali é segurança interna ou se a partir de acolá é uma questão de defesa. Então, tudo isso é levantado também no livro. Tá? E a lei, por exemplo, que trata da organização das Forças Armadas, né, do seu efetivo, né, que trata de como e quando a política nacional de defesa deve ser apresentada ao Congresso Nacional, juntamente com o Livro Branco de Defesa, a Estratégia Nacional de Fronteira, a Estratégia Nacional de Defesa. Então, a Lei 136 de 2010, ela permite, de fato, que as Forças Armadas possam atuar nessas zonas de fronteira, no enfrentamento desses ilícitos que eu falei para vocês aqui, né? Notadamente do tráfico internacional de drogas, né? Ainda mais na Amazônia, né? Uma região de difícil acesso, uma fronteira porosa, né? Entrecortadas por rios, igarapés, com áreas de floresta densa, o que acaba dificultando o enfrentamento desses ilícitos, né? Notadamente do tráfico internacional das drogas, né? Então, de drogas. Então, a exuberância da floresta, né? Encobre, muitas vezes, muitos ilícitos, né? Eu costumo dizer que, debaixo das copas das árvores, né, crimes são perpetrados, né? E crimes graves, como é o caso do tráfico internacional de drogas, o tráfico de pessoas, que nós também temos em algumas regiões da Amazônia transnacional. Então, há locais, ao menos na Amazônia, onde somente o Exército Brasileiro, essa é uma realidade, só ele consegue chegar. Então, as parcerias entre as Forças Armadas e as forças de segurança, entre a União, estados e municípios, ela é fundamental. Daí porque a integração interagências é colocada como um aspecto fundamental nesse enfrentamento do que a gente, dessa ameaça, dessa grande ameaça que a gente colocou aqui para vocês. Tá? Então, a minha hipótese no livro é de que essa integração entre os órgãos de segurança, de defesa e de inteligência, ela foi fortalecida a partir dessa Lei Complementar 136 de 2010, que, como eu falei para vocês, reorganizou as Forças Armadas, deu a elas competências subsidiárias para atuar justamente nessas áreas de fronteiras, né, onde delitos transfronteiriços são cometidos, tá? Ao Exército Brasileiro, em 2004, já havia sido atribuída essa competência. Então, é importante também registrar esse fato. Tá? E no início essa década, né, do século XXI, né, foi uma profusão, nós tivemos uma profusão de ideias sobre defesa, de segurança, né, algo que a gente não vê hoje em dia, né? Pessoas, na época, nós debatíamos, né, o que eram as políticas de defesa, o que era a segurança, a CAPES, eu acho que a professora Dolores lembra, ela inclusive tinha um edital de 2005, 2006, eu acho, que tratava dessa questão da defesa, era o Prodefesa, justamente com essa proposta de aproximar, né, a política de defesa da sociedade, aproximar a política de defesa da academia, né, para que esses assuntos fossem debatidos, conhecidos por toda a sociedade. Né? A sociedade não conhece essa política, e que é de interesse nacional, é de interesse da própria sociedade. Em relação a esses planos de fronteiras, eu acredito um plano, um êxito muito grande, né, no enfrentamento desses ilícitos, que foi o Plano Estratégico de Fronteiras, né, que, de fato, ele buscava uma ação articulada
entre os órgãos de segurança pública, entre os órgãos de defesa, entre os estados, entre a União e entre os municípios. Essa questão federativa, né, mesmo que reflexamente, a gente debate no livro, né, porque a gente, de alguma forma, quando fala de integração, interagências, a gente precisa refletir sobre o processo de distribuição de competências, sobre a forma de distribuição de recursos públicos entre as esferas, como é que o Estado do Pará vai fazer o enfrentamento de ilícitos nessa grande região amazônica, por exemplo, se não dispor de recursos, e boa parte desses recursos vem da União. Então, o Plano Estratégico de Fronteiras, né, criado em 2011, ele previa essa possibilidade dessa maior integração, né? E previa também aquilo que é fundamental quando a gente fala de relações internacionais, quando nós falamos de multilateralismo, né, contrapondo ao unilateralismo, que é a questão da cooperação. Tá? E a cooperação ela é fundamental nesse processo, desse enfrentamento aos ilícitos. Tá bom? A segurança interna de um país ela passa também a depender da colaboração internacional, da cooperação internacional, o que muda, inclusive, é aquela concepção clássica de soberania, né? Tendo em vista que um país sozinho, hoje, não consegue dar conta, né, de todos os ilícitos que ocorrem em seu território, por conta dessas grandes ameaças que eu falei para vocês, os crimes que são perpetrados justamente nessas zonas de fronteira. Tá? Então, o Plano Estratégico de Fronteira ele levava em conta o preparo, o conhecimento e as dinâmicas inerentes aos espaços de fronteira. Mas, apesar dos avanços todos desse plano, ele foi substituído pelo Plano de Proteção Integrada de Fronteiras, já no final de 2016. Nem tanto importa, muitas vezes, a nomenclatura do plano, né, do tipo de plano, mas a gente busca saber qual o conteúdo, né, quais os objetivos, a estratégia de cada um desses planos. O plano de estratégico de fronteira ele previa também o desenvolvimento dessas regiões de fronteira, o que é fundamental também, né, talvez seja uma das melhores formas, uma das melhores estratégias de enfrentamento dos ilícitos, seja o processo de desenvolvimento, né, pensando a fronteira como espaço de troca, né, de encontro de gente, de cultura, fronteira que às vezes dá aquela ideia, olha, fronteira do conhecimento, até onde eu posso ir. E o espaço de fronteira, para quem trabalha, né, pesquisa sobre fronteira, é um espaço muito dinâmico. Então, os planos que são formulados, né, a política pública formulada para essas áreas, eles precisam levar em conta também essa realidade. Tá? O desenvolvimento das regiões de fronteira, enfrentamento dos cartéis de droga, com ação de inteligência, planejamento, integração, como eu falei, são formas de enfrentamento efetivo do tráfico internacional de drogas. Tá? Aqui é preciso, como eu falei no início, distinguir o grande empresário do tráfico, né? Daqueles que atuam como mulas, né? No transporte de drogas, daqueles que atuam como biqueiros, como aqueles que atuam nas esquinas, né? Então, é preciso deixar claro que cada um tem uma participação diferenciada, né? Cada um tem uma importância nessa grande rede do tráfico e cada um tem um fato típico, um crime que comete que não pode ser pensado de forma genérica, de forma igualitária. Existe uma participação, isso de cada um, e isso aí precisa ser ponderado na hora de responsabilizar cada um desses atores, né? Como eu falei, muita gente vive ao redor do tráfico, né? Enquanto uma questão de sobrevivência, bem diferente dos empresários, dos barões do tráfico que investe, oculta os seus recursos, os seus patrimônios em paraísos fiscais, né? Moram naqueles locais bem afastados e mansões bem afastadas de onde o tráfico de drogas é realizado, né? Então, são os biqueiros, são as mulas, são os pequenos traficantes, e até dependentes de droga, que hoje abarrotam as cadeias, aumentando cada vez mais a população carcerária
e aprendendo a se tornar, inclusive, nesses espaços profissionais do crime organizados, né? Na cadeia, se divide em gangues, se divide em facções, promovem disputas, matanças dentro do presídio, né? Tudo com muita crueldade. Foi o que a gente observou, por exemplo, no Pará, em 2017, 2018. Observamos isso no Acre, em Roraima, né? Onde internos promoveram aquelas rebeliões, já assassinaram outros docentes, arrancaram de forma cruel a cabeça, os corações, né, de muitas pessoas, de muitos internos, e todos nós tivemos que assistir, né, atônitos, né, a tudo isso, a tamanha crueldade, né, centenas de mortos, cenas de horror, né? Então, grande parte das mortes violentas que transcorreram nesse período da minha pesquisa, né, notadamente 2016, 2017, 2018, ela foi decorrente do tráfico internacional de drogas, né? O Atlas da Violência, né, ele mostra muito bem essa realidade, né? Então, é preciso, de fato, levar em conta quem é o cabeça dessas organizações, das facções, né? Quem é o grande empresário, sufocar financeiramente essas organizações criminosas, né? Trabalhar muito com inteligência, isolar esses grandes traficantes, para que dentro dos presídios eles não organizem, né, rebeliões, eles não organizam e planejam assaltos dentro do presídio, que é uma realidade que a gente ainda vivencia, né? Muitos jovens ainda na cadeia, né? Mostrando também que o modelo das guerras às drogas, né? Daquele modelo unilateral, né? Trazido a partir da década a partir da década de 70 do século passado, inclusive, ainda prevalece, né? Em muitos locais do mundo todo, né? Então, essa realidade é que precisa ser enfrentada, né? E se enfrenta justamente usando da inteligência, compartilhando capacidades instaladas entre órgãos das forças de segurança, das forças armadas, né? Integrando, de fato, estados, municípios e União para que esse enfrentamento seja efetivo, né? Então, são alguns aspectos do livro que eu estou trazendo a vocês, fazendo esse panorama geral do que ele é. E ele já está à disposição, vamos fazer um sorteio daqui a pouco de 2, né, professora Dolores? E ele já está à disposição de todos na editora, na livraria do Naia, tá bom? Eu agradeço esse primeiro momento e volto depois no momento do debate. Obrigado. Obrigada, João, por sua exposição do núcleo do seu trabalho, né, que tem muitas informações, com certeza, que são de maior interesse para todos nós, como cidadãos, e especificamente falando, dentro do nosso programa de cooperação, que tem como temática políticas públicas e processos decisórios, né? Quem decide, quem ganha e que diferença faz. Então, é nessa perspectiva que eu vou começar a encaminhar as perguntas, né? Enquanto as pessoas anotam aí no vídeo as suas perguntas, eu já tenho aqui 2, e vou fazer em bloco para que você possa comentar um pouco a respeito do seu livro, aprofundando um pouco mais. Eu queria aproveitar o momento para informar para as pessoas que estão assistindo que vai ter o sorteio, como o João Calbi acabou de dizer, de 2 livros que posteriormente serão entregues. O programa vai contactar as pessoas para entregar esses livros já na universidade. Quero também agradecer a presença dos colegas aqui.
professor João. Acho que a professora Dolores teve problema com a internet. Vamos aguardar ela voltar. Pois não, Beatriz, pois não. Ela pode entrar novamente através do link, que já está à disposição no chat. Estamos novamente conectados. Deu uma interrupção. Você está me ouvindo, João? Estou lhe ouvindo, professora Dolores. Estou lhe ouvindo bem agora. Deu uma falha aqui, eu saí do YouTube para ficar só no Zoom, para que a gente possa continuar a nossa conversa. Né? Quero agradecer a presença da professora Eugênia Cabral, coordenadora do nosso programa Procad Amazônia, aqui na UFPA. Agradecer a presença do professor Leonardo Barros, nossos alunos de graduação, nossos colegas da universidade. Vejo que tem um público muito grande aqui, dos colegas. Muito obrigada. Então, vou passar algumas perguntas para você, João, que eu já tenho registrado aqui. Eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito da política de segurança e como se dá essa relação das forças de segurança nas fronteiras da Amazônia e com as pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? E a gente sabe que muitas consequências dessa condição de vulnerabilidade social prática de delitos, né? Eu gostaria de saber se dentro dessas políticas tem uma previsão de um tratamento diferenciado com relação a esses grupos sociais que são comunidades tradicionais, né? na sua maior parte, nessas áreas de fronteiras. Uma segunda pergunta colocada pela professora Eugênia, ela gostaria que você falasse um pouco se, em sua pesquisa, você identifica diferenças substantivas nas políticas de segurança e defesa entre os governos de Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. Se você poderia falar um pouco a respeito disso. Temos também uma pergunta do Manuel, desculpe que eu saí do YouTube e acabei não pegando todo o nome dele, de como é a relação do Brasil com a Venezuela, a interação entre os órgãos de controle de drogas do Brasil e o país de Maduro. Por enquanto, nós temos essas perguntas. Quem quiser fazer mais perguntas pode anotar no vídeo do YouTube. Passo a palavra para você, João. Professora Dolores, eu falava de segurança há pouco, né, relacionando com problemas e ameaças de natureza mais internas, né, e você realmente fala de comunidades tradicionais, de populações vulneráveis, né. Na fronteira, eu falei de uma dinâmica de mudanças muito rápidas, né. Eu pensei, por exemplo, né, enquanto população vulnerável, naquelas pessoas migrantes de Roraima, inclusive, né, além das populações tradicionais, que precisam ter, claro, um tratamento especial, diferenciado,
e pensei nessa população também que chega e chegou de forma muito forte e presente a partir de 2016, 2017, 2018, da Venezuela, né, daquela situação de Roraima, inclusive muitos deles, né, foram arregimentados, inclusive, pelos grandes traficantes de drogas daquela região ali de Roraima, né, começaram a praticar pequenos delitos, né, e foram, de alguma forma, também, né, entraram nesse circuito da droga e foram apenados, né, alguns condenados. Vejam que é uma situação de uma constante dinâmica e que a política de segurança ela precisa, de fato, ter um alcance maior nesse sentido, de não tratar todos de forma equivalente, são realidades diferentes, são contextos diferentes, são culturas diferentes, mas a política de segurança ainda não tem essa visão particular de uma situação específica de uma determinada comunidade, né? Infelizmente, o tratamento não é diferenciado quando deveria ser-lo, né, um tratamento que considerasse a realidade de cada uma dessas populações tradicionais. Não há na fronteira ainda uma política, nós não temos, na verdade, uma política de fronteiras formatada, por exemplo, quando a gente pensa no aspecto da segurança pública, uma política nacional. Nós temos planos, né, ao longo do tempo, né? Eu abordo isso no livro, a questão desses planos, né? Alguns deles, de fato, previam, né, algumas metas, alguns objetivos, né, que considerassem essas situações de populações mais vulneráveis, né, das populações tradicionais que você colocou, né, mas são coisas muito esparsas, né? Não há uma continuidade, não há uma diretriz muito clara quanto à atenção para essas pessoas, né? Senhor Eugênia, um pouco das diferenças da política de defesa, né, nos governos Lula, Dilma e FHC. A gente pode fazer um destaque para a política de defesa e para a forma como o governo Lula conduziu esse processo, né, de fato, buscando uma interação maior com a sociedade, buscando, de alguma forma, democratizar essa política de defesa. Então, ele teve um destaque muito grande nesse sentido, nessa interação, nessa maior participação da sociedade, né? Isso no FHC ainda foi muito ínfimo, né? Mas no Lula foi algo muito presente, desses debates, dessa interação entre as forças armadas e a sociedade civil, né? Eu vi um avanço nesse sentido em relação ao governo Lula. Foi uma espécie de segmento disso, mas ele teve um destaque, de fato, na política de defesa, né? Nessa maior cooperação com outros países sul-americanos, né? Uma política de defesa que buscou ser multilateral, buscou diálogo entre diversos segmentos da sociedade, inclusive apresentando, né, do que era uma política de defesa para a sociedade que desconhecia essa política mais a fundo. Outra pergunta, professora, é a relação da política de defesa em relação à Venezuela. É isso? Exato. A pergunta do colega Manuel Gregório. A relação do Brasil com a Venezuela, a interação entre os órgãos de controle de drogas do Brasil e do país de Maduro. Essa interação, ela não se dá na prática, Dolores, né, em relação à política de defesa. A política de defesa, que está em tramitação, inclusive no Congresso Nacional, ela tem uma proposta de cooperação com os países sul-americanos, o que é muito interessante, né? Então, o que a gente espera, na verdade, é que isso se materialize em ações, né? Como eu falei para vocês, a situação venezuelana é muito complexa, né?
as pessoas vindo para o Brasil, né, numa realidade, as pessoas que estão aqui em Belém, né, estão nas esquinas, né, de Belém, veja que enquanto mesmo na questão da migração, a gente não tem um plano formatado, uma política para a recepção dessas pessoas, né? E em relação à política de defesa, também não vejo uma aproximação muito grande, né, entre o Brasil e a Venezuela, quando deveria haver. Né? Eu falei para você da realidade daquelas pessoas que chegam ao Brasil, né, sem perspectiva nenhuma e acabam sendo arregimentados por tráfico internacional de drogas. Né? Então, é uma realidade que precisa ser refletida e materializada em objetivos e metas, e uma política mais clara que, de fato, preveja uma cooperação que seja efetiva entre essas nações. Perfeito. Tem mais uma questão aqui. Eu gostaria que você comentasse um pouco a sua percepção a respeito da relação do meio acadêmico no processo de elaboração dessas políticas de segurança, especialmente para a Amazônia, né? Em virtude das especificidades regionais, em virtude da presença de populações indígenas, comunidades tradicionais diversas, e também em virtude de todo o investimento do sistema de pós-graduação para a formação de pessoal qualificado nos estudos dessa área temática, segurança pública. Né? A gente sabe que tem uma grande produção. Essa produção acadêmica ela é, de alguma forma, agregada, é perceptível alguma agregação desse acúmulo de conhecimento a respeito das políticas de segurança, de forma que elas sejam mais adequadas ao contexto social onde elas vão se materializar? Muito boa pergunta. Em relação ao meio acadêmico, inclusive na universidade, você bem sabe, professora Dolores, da parceria, né, que a universidade tem feito para a formação de pessoal qualificado para atuar na área de segurança pública. Né? Ao longo desses anos, a universidade tem feito convênios com o governo do estado, com o município, né, para que haja essa formação de pessoal qualificado para atuar na região. Eu vejo isso muito presente nos últimos 10 anos, tá? Essa política, essa preocupação, essa aproximação da academia, né, com os órgãos de segurança pública, com o governo do estado. Eu vejo com uma expectativa muito boa a política de segurança atual do governo do estado do Pará. Né? Eu vejo uma mudança, uma transição, né? Um novo paradigma, muito em função daquilo que eu falei, de uma política de inteligência, né? De aproximação de órgãos, de instituições, né? Aproximação com o meio acadêmico. Então, nesses últimos anos, eu tenho observado isso, e as próprias práticas dos órgãos de segurança, nesse sentido do enfrentamento das organizações criminosas, desses ilícitos que são realizados no Pará, por exemplo, a gente tem visto os números, os dados melhorarem, né, em relação, por exemplo, à diminuição do número de chacinas, de assassinatos. Né? Eu vejo uma tentativa de formatação de uma política pública mais robusta nesse sentido. Né? E essa aproximação com a academia que houve alguns anos atrás, quando se formulava a política de defesas, eu falei em 2005, 2006, até 2010, a gente viu muito isso. Né? Eu falei da CAPES com o edital Prodefesa. Né? Na área de segurança, eu já vejo isso numa perspectiva mais recente, dessa tentativa de aproximação, o que, de fato, vai melhorar de forma significativa essa política. E, de fato, quem vai ganhar é a sociedade. Né? Vamos parar de perder tanto como a gente tem perdido, né? Perdido vidas humanas.
né? Então, essa aproximação, professora Dolores, e eu acredito que seja fundamental essa aproximação dos órgãos de segurança pública, do Estado, com a academia, justamente nessa formação de pessoal qualificado para atuar na segurança pública, na produção do conhecimento, e esse conhecimento a gente espera que seja cada vez mais apropriado. E, como eu disse, eu tenho visto boas experiências no sentido de apropriação desse conhecimento, no sentido de formatação de novas políticas públicas, já com esse referencial de direitos humanos, né, de políticas que considerem, por exemplo, a redução de danos, quando a gente fala da questão das drogas. Então, eu tenho visto isso com muita esperança, com muita expectativa e com uma significativa melhora em relação, pelo menos, aos indicadores que nós tínhamos anos atrás. Perfeito. Bom, nós não temos, por enquanto, nenhuma pergunta mais, então eu quero deixar esse momento para você fazer suas considerações finais, né, a respeito do seu trabalho. Eu agradeço muito a sua participação aqui, sem dúvida, é de grande importância dentro desse programa de cooperação que nós temos, que trata de políticas públicas para a Amazônia, discutirmos e nos aprofundarmos a respeito das políticas de enfrentamento a drogas ou políticas de segurança de forma geral, né? Então, dessa forma, sua contribuição foi de enorme importância, deu uma identidade, eu diria, né, regional para essa semana, para esses dias de evento aqui, que com uma plateia bem grande, eu diria, né? Parabéns, e agradeço, e eu agradeço a todos, né, que aqui assistiram, que interagiram, que registraram a sua presença, e eu quero deixar mais esses últimos minutos para você fechar essa nossa conversa tão boa de hoje à tarde. Eu é que agradeço, professor Dolores, a possibilidade de participação, né, essa tarde muito agradável que nós tivemos hoje, né, de participar desse segundo seminário PROCAD sobre a Amazônia, sobre políticas públicas. É um tema sempre muito interessante, a forma de produção de políticas públicas, as interações entre as arenas na produção dessas políticas públicas, né? Agora, o judiciário, por exemplo, né, cada vez mais fazendo enfrentamentos. Veja agora o plano de imunização, o judiciário cobrando o executivo, né, para que a população brasileira tenha um plano de imunização, o governo do Maranhão ajuizando ações junto ao Supremo para que a sua população, de repente, possa ser vacinada. Então, é muito interessante pensar nessa perspectiva que vocês colocam, né? Quem ganha, quem perde, como se dão essa disputa dentro de arenas, né? E do ponto de vista das relações internacionais, a gente não temos, né, um grande tribunal que bata o martelo, que diga para nós, olha, o direito tem que ser dessa forma, a decisão é essa e você vai ter que cumprir. Relações internacionais, a gente trabalha muito a nível de cooperação, né, entre as nações, né, trabalhamos com aquela ideia de regimes internacionais, né, que influem nos processos decisórios através de regras, de princípios. Trabalhamos com a questão da governança internacional, que trabalha muito em função de consensos, né? Mas são dimensões diferentes que, de alguma forma, se aproximam, né? Como a fronteira, que eu falei para vocês, aproxima a ideia de defesa, a ideia de segurança, né? E como se produzem as políticas públicas nesses contextos, nessa relação que a gente coloca da Amazônia, né, com o mundo, pensando o local a partir do global e o global a partir do local. Então, são realidades que interagem, né? Em relação à questão das drogas, que a gente conversou aqui, você tem nações, você tem centro de pesquisas, a gente tem os players, os grandes jogadores internacionais
buscando formular, seja políticas, seja regimes internacionais, né, que de alguma forma consigam fazer um devido enfrentamento dessa que se tornou uma grande economia, que é a economia das drogas, que, infelizmente, destrói muitas nações, destrói famílias, fragiliza a nossa sociedade. Então, é muito bom poder pensar, refletir sobre isso, né? Pensar em políticas de segurança pública, né? Que, de fato, contemple as populações tradicionais, contemple a população mais vulnerável, né? Que, em relação às drogas, não prevaleça um regime único de guerra às drogas, sem pensar naqueles que são dependentes, sem pensar naqueles que são usuários, né? Que a gente não, de alguma forma, não contribua para que a cadeia, né, as cadeias, presídios fiquem abarrotados de pessoas que, de repente, são usuárias, são dependentes de drogas, né, onde aprende uma profissão lá, mas uma profissão que é voltada para reproduzir atos criminosos, né? Então, essa realidade, ainda temos muito disso, né, daquela realidade da década de 70 do século passado, que é a realidade das guerras às drogas, né? Que a gente reflita sobre isso e que a gente não reproduza mais modelos ultrapassados, como é esse modelo. Então, é muito interessante o debate, quem ganha, quem perde, quem de fato formula, né? Eu vejo trabalhos muito interessantes, professora Dolores, de avaliação de políticas públicas, né? Até então, trabalhava-se muito naquelas dimensões da elaboração e da execução. Eu tenho visto avaliações de políticas públicas, avaliando, inclusive, políticas de segurança e defesa ao longo desse tempo, né? Confrontando com governos, né? Como foi a política de FHC, de Lula, de Dilma, né? Como é que está sendo a nova política de defesa de segurança, a nova roupagem nesses formatos de governos agora menos democráticos, como o professor Leonardo falou para nós ontem, né? Dessa democracia fragilizada, pendular, né? Então, essa avaliação de políticas públicas desse novo modelo, dessa nova realidade regional, nacional e global, a gente precisa muito refletir e produzir conhecimentos sobre isso, é muito importante. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço os colegas da universidade que assistiram, né, nos deram audiência, né, participando aqui desse evento, né, a equipe da coordenação regional do Procad, a você, professora Dolores, professora nossa da ciência política, agradecer, de fato, imensamente a possibilidade de estar aqui conversando, dialogando e apresentando o livro, fazer um pouco do marketing digital aqui, esse livro, que já está à disposição de todos, na editora, na livraria do Naia, né? E que, a partir dele, a gente possa ter outros debates, ter outros encontros, né? Não é uma proposta formatada, o conhecimento nunca está pronto e acabado, né? A gente está sempre refletindo, trazendo novas ideias, novos modelos, e é isso que importa. Esse crescimento, né? Essa difusão, essa sistematização do conhecimento que as instituições de ensino e pesquisa promovem. Muito obrigado. Obrigada, João. Estou sendo ouvida? Está, professor. Obrigada, João. Sem dúvida, você deu uma grande contribuição. Esse livro é uma grande contribuição, né, para todos que queiram se inteirar a respeito das políticas de segurança. A avaliação de política pública é, sem dúvida, importantíssimo para nós verificarmos a efetividade, né, dos diversos programas, das diversas políticas, através de diferentes governos. Sem dúvida, a despeito das mudanças, que são das inovações das políticas ao longo dos anos, a gente vê na nossa realidade que ainda temos uma guerra contra drogas que se traduz como uma guerra
contra as pessoas, né? Então, a sua contribuição, esse livro, que eu recomendo que todos adquiram, duas pessoas que estavam conosco hoje, com certeza, já avançaram um pouco, estão à frente, já têm o livro. E as demais, com certeza, irão adquirir essa obra. Agradeço ao João Calbi, agradeço à professora Eugênia Cabral, quero agradecer a Beatriz, que está nos ajudando nesse evento, ao Hugo, que também está aqui nos dando essa assessoria técnica, agradeço a presença de todos e todas que aqui estiveram hoje, convido para participarem amanhã do último dia dessa nossa segunda semana de seminário do Procad Amazônia. Muito obrigada e espero que todos tenham feito um bom proveito. Obrigado. Boa tarde, Obrigado, boa noite. Professora, Obrigado, professora agora a gente vai tentar fazer o sorteio, né? Você vai sortear ao vivo? Isso, a gente faz o sorteio ao vivo. Eu vou tentar compartilhar minha tela, vocês me dizem se está aparecendo para vocês. Opa. Ai, meu Deus, não consigo sair. Aqui, vocês conseguem ver? Sim, Beatriz. Estamos vendo. Aí aqui está o nome de todos que pediram para participar e vou sortear, que são 2 nomes já. As 2 pessoas sorteadas são Frank Marques de Souza e Eliane Silva. Os dois, eu posso entrar em contato com eles para dar os livros. Ou eles podem entrar em contato com a página do programa. Ótimo, Beatriz. Parabéns aos sorteados. Boa leitura. Foi. Voltamos. Caiu demais para mim hoje, sabe? Passei o semestre dando aula e não tive problemas com a internet, mas hoje eu tive. Incrível. Acho que é porque uma boa chuva caiu agora há pouco. É verdade. A nossa tradição. Oi? Nossa chuva tradicional de Belém, não podia faltar, né? Sim, ela compareceu para falar da Amazônia mesmo. A Beatriz está fazendo o sorteio. Já fez, já temos dois sorteados já. Então já encerraram, já? Já fizeram sorteio. Ah, tá. Então, estamos nós dois aqui. Então, eu combino com você a respeito de receber esse livro. Eu acho que a gente pode mandar as pessoas buscar com você na UFPA. Pois não, Dolores. Pois não. Tá? Obrigada, João. Muito obrigado, professora Dolores. Obrigado mesmo. Foi ótimo. Obrigado pela oportunidade. Vou tentar entrar no YouTube agora para ver se eu vejo, que eu quero ver quem ganhou. Tá ótimo. A gente se fala. Um abraço. Boa tarde. Um abraço. Obrigado. Outro abraço.